Olá, você que nos assiste agora, para mim já está sendo um privilégio estar com essas pessoas tão queridas, que eu convivo, que eu cuido e que eu posso oportunizar mais voz e expressividade. Você assiste agora o podcast do Espaço Voz e Expressão, que é uma empresa que atua há mais de 15 anos aqui em Fortaleza, não só em Fortaleza, mas atendendo gente por esse país e fora desse país. Eu me chamo Priscila Ribeiro, sou fonoaudióloga, especialista em voz e em comunicação profissional e agora especialista em neurociência aplicada ao comportamento e desempenho do indivíduo. Então, eu estou muito animada em poder reunir essa galera aqui de peso, que eu sou cliente, então eu estou mais animada ainda, porque valido que vou conversar aqui com eles hoje, e também feliz porque celebramos o Dia Mundial da Voz no dia 16 de abril. O dia 16 de abril é uma celebração internacional, e o Espaço Voz e Expressão faz uma semana inteira de festividades. Então, hoje a gente está começando aqui com um podcast. Tá bom? Agradeço a companhia. Eu quero começar agora com a Rochelle, mas antes, claro, tenho que apresentar os meus convidados. Eu tenho aqui o Fernando Ramalho, vice-presidente do Mercadinho São Luís. Eu tenho o Rochelle Henrique Cap, da Óculos em Foco, que inclusive eu estou vestindo e que foi orientada e mentoreada por ela, a nossa Cap. E eu tenho aqui Denise Pedrassani, a empreendedora ligada à Paulista Gás e a Mulheres de Gás. Me sinto muito privilegiada de conversar com gente fina, elegante e sincera. Gente, muito obrigada por vocês terem topado estarem aqui, conversar comigo. É uma alegria para mim, porque tenho aprendido a conhecê-los. O processo terapêutico, a fonoterapia, enquanto habilitação ou reabilitação, ela me dá a rica oportunidade, desde o processo avaliativo, de saber um pouco mais sobre vocês, e eu me sinto muito honrada quando vocês abrem o coração e às vezes fazem trocas tão íntimas ali, contando algo que estão vivendo em casa, algo que estão superando no momento. Eu me sinto parte de um processo muito mais profundo do que a preparação vocal, que é o tema que nós iremos conversar hoje, a voz falada na comunicação. Então, desde já, muito honrada, muito agradecida e muito feliz por estar aqui conversando com vocês. E eu queria começar com a Rochelle, para a gente começar a conversar um pouquinho. Rochelle, fale sobre quem é você, conte a sua história, fale um pouco mais. Olá, gente, muito obrigada, pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. Bom, a Rochelle é uma mulher cheia de vida, que ama viver, ama acordar cedinho, fazer várias atividades, ama a família, sou muito realizada com a minha família. Eu sou esposa, sou mãe do Gabriel, tenho a Jade, sou empresária. Então, são muitas atividades, que a gente exerce aí durante o dia e todas com muito prazer, lógico, com os seus desafios, mas a gente tenta superá-los, com muita fé, com muita obediência a Deus, e tudo tem caminhado, graças a Deus, bem, E também quero falar um pouco sobre a Óculos em Foco. Hoje eu sou empresária, na Óculos em Foco, sou a Cap, nós temos 14 funcionários, hoje são 4 lojas. A nossa ótica, ela atua não só em Fortaleza, mas no online, no Brasil inteiro. Temos clientes também fora. Então, assim, é um grande prazer trabalhar com a saúde, trabalhar também com a autoestima dos nossos clientes. E é isso, a gente está aqui para falar sobre essa voz que está ecoando, em Fortaleza, em outros estados também, e é através dela que a gente tem chegado nesses lugares. Bacana, obrigada. Fernando Ramalho, quem é você? O que você faz? Eu sou Fernando Ramalho, filho da dona Yolanda, pai do Luiz Fernando, da Ana Luísa e da Marina, esposo da Ana Cristina, avô da Bela. Eu brinco, lá em casa só chegava cachorro, Você falou avô de pet, eu disse, não era possível que não chegasse um netinho, Então já estão vindo 2, Já tem a Bela e agora em maio vai vir o João. E eu brinco que se eu soubesse que era tão bom ser avô, eu não tinha sido nem pai, tinha sido logo avô direto. Pulado. Sou empresário dos Mercadinho São Luís, vice-presidente do Mercadinho São Luís. Nós temos 26 lojas, atuamos aqui em Fortaleza, região metropolitana e lá no Cariri. Temos mais de 3.000 funcionários, então
falar aqui da importância da voz, né, para se comunicar com esse povo todo. Sim. Obrigada, Fernando. Denise, quem é você? O que você faz? Eu sou Denise Pedrassani, eu sou uma pessoa apaixonada por tudo que eu faço com paixão. Eu sou mãe do Carlos Alberto e da Giovana, avó do Henrique e do Leonardo, tenho aí 5 pets em casa e a gente trabalha no ramo de gás de cozinha. A Paulista Gás Delivery nasceu há 17 anos atrás, né? 17 anos. Hoje nós somos 10 lojas, estamos caminhando para a 11ª. E é um desafio, né? Empreender em um ramo tão masculino como é a entrega do gás. Então, hoje eu fico mais no suporte de treinamentos dos funcionários, mas no começo a gente tinha que lidar, né, com vários desafios. E para mim, o desafio, a voz, sempre foi muito, muito, muito grande. Porque eu sou neta de italianos calabreses. E assim, a comunicação entre eles sempre foi muito forte, muito intensa, né? E uma mulher com uma voz intensa, forte, lidando com um público extremamente masculino, né? Foi desafiador, né? Eu superei vários momentos difíceis. Um deles veio da infância. Com o falecimento do meu pai, eu tive várias dificuldades na fala, na comunicação. E hoje eu me sinto uma pessoa vitoriosa por ter conseguido deixar para trás, né, esses probleminhas que a gente tem aí na infância e ter uma condição boa de comunicação. Aproveitando esse espaço para dar assim, os parabéns para a minha professora, minha mestra, que muito mais do que as práticas, né, os conceitos, é a questão de a gente se confiar, né, no nosso potencial. E é isso. Que bom, Denise, eu fico muito feliz. Talvez você se questione por que eu perguntei quem eles são e o que eles fazem. Essa pergunta é muito importante e ela dá um norte para que nós entendamos ainda mais sobre que a nossa comunicação parte de um lugar da construção da nossa interioridade e da nossa identidade. Eu só consigo comunicar bem sobre mim mesmo, sobre mim mesma, se eu entendo de onde venho, quem eu sou, até mesmo para que eu consiga chegar aonde eu desejo chegar. É muito importante descolar quem se é do que se faz, porque se chega um momento onde você para de fazer algo e a sua identidade se confunde aí, há um grande abismo que a gente precisa rever. Isso também faz parte de um dos métodos chamado método Communiquei, que a gente vai conversar sobre isso em outra oportunidade. Mas é sempre importante, e eu sempre instigo os meus clientes a pensarem sobre isso. Quem se é e o que se faz. Porque aquilo que nós fazemos hoje não pode definir quem somos. Precisa ser o inverso. E pensando nisso, eu já quero estender alguns elogios. Pensando no exercício do fazer para refletir quem se é, eu tive a oportunidade, sou cliente dos Mercadinhos São Luís, muito antes de acolher o Fernando, de recebê-lo no meu espaço, eu já sou. Mas agora eu estou mais atenta, com o radar mais antenado, e eu tive a oportunidade, não urgência, eu precisava de um socorro, e eu estava próximo ao Del Passeio, onde tem uma das lojas, e eu precisava de uma caixa. E eu estava desesperada, não dava tempo de entrar dentro do espaço, não me apresentei como cliente, eu simplesmente pedi socorro. E eu estava numa entrada onde eles estavam recebendo material, então havia muitas caixas empilhadas, e uma funcionária atentamente veio perguntar no que poderia me ajudar. Ela disse, olha, eu preciso de uma caixa assim, assim. Dei todas as pistas possíveis, ela atentamente foi lá, pegou o material, me entregou, embalou o que eu estava segurando, e naquele momento a Eveline, da loja do shopping Del Passeio, deixou uma marca muito bonita em mim. E eu fiquei cheia de orgulho, porque é na hora que dá vontade de dizer assim, Fernando, eu cuido do teu chefe. Eu cuido da voz do teu chefe. E muito emocionada, eu disse assim, não vou esquecer de você, Eveline. E recentemente eu fui novamente na loja do Del Passeio, e a Eveline me ajudou novamente. Falei, você não lembra de mim, mas você, aí contei toda a história, você deixou marcas muito bonitas no meu coração. Fernando, eu não tenho como, ao pensar na Eveline, não pensar em você. Eu vejo muito o seu coração no coração da Eveline.
Essa voz que você me traz, potente, forte, mas ao mesmo tempo acolhedora, me lembrou muito a dinâmica dos seus colaboradores. É um traço muito bonito da sua empresa. Como eu falei, já sou cliente antiga. Ia para uma outra loja com mais frequência, porque era mais próximo de onde eu morava, e eu sempre fui muito bem atendida. É importante, dentro dessa dinâmica, que a voz tenha um papel de acolhimento. Nós estamos aqui falando de características de som mesmo. Por exemplo, minha voz é forte, mas se eu precisar deixá-la mais suave para acolher melhor, eu vou fazer esse exercício. Esse tipo de tom é dado. Que orientação vocês dão para os colaboradores para nos receber enquanto clientes? Vamos lá. Pedir permissão aqui. Sempre quando a gente começa a falar da empresa, a primeira coisa que a gente gosta de falar são os valores da empresa, né? Que é gente, confiança, união, simplicidade, transparência e aperfeiçoamento. Esses são os 6 pilares que a gente tem para fazer nossa missão, que é atender de forma única, compartilhando orgulho e felicidade. Tá? E a voz é super importante. Eu tenho praticamente 3 reuniões por semana, às vezes muito mais do que isso, mas nessas 3 reuniões por semana são com 80 pessoas, né? É online, então a voz é super importante para deixar a clareza do que a gente planeja, do que a gente deseja para a empresa, para escutar também, né? Então, muito importante a voz, né, nesse sentido. O que é que eles dizem da tua voz, Fernando, que é tão forte, tão presente? Olha, eu nunca perguntei, viu? Você me deixou curioso agora. Segunda-feira, a primeira coisa que eu vou fazer na reunião é perguntar sobre a minha voz. Como é que a minha voz chegou para vocês? É uma pergunta que tem que ser feita. Potente. Potente, presente, mas ao mesmo tempo passa mansidão. Há um conflito, muitas vezes, onde a gente fala de voz que é firme, não conseguir ser dócil. Há vozes que são firmes e dóceis, mas há vozes que são firmes e são arrogantes, não é? Então, o exercício vocal é exatamente pensar assim, eu preciso de uma voz que é presente, mas se é uma extensão minha e na minha interioridade eu tenho um coração gigante que nem ele, minha voz vai ser gentil. Então, características de gentileza na voz são muito importantes, e eu vejo isso sim quando eu vou ao supermercado. Bem, Rochelle, da mesma forma você, né? Eu tive a oportunidade, sou sua cliente, né? Estou vestida de óculos em foco, e eu também pude ver essa mesma extensão no atendimento das meninas que ali me receberam, em especial Duda e Letícia. Manda um beijo, né? Você tem essa atenção, Rochelle, quando você faz a preparação dos seus colaboradores. A voz é algo que você traz como fator importante? Assim, não a priori, né? A gente seleciona muito pelo caráter, pelas características que estão de acordo com as nossas. Uma empresa, ela sempre vai ter muita cara do dono, né? Então, a gente seleciona os funcionários nesse sentido, de serem parecidos conosco. A gente não pontua vozes, até porque eu tinha certo preconceito com a minha voz, né? Então, não vou dar preconceitos às outras pessoas quanto a isso, né? Limitar quanto a isso. Mas as atitudes, o acolhimento é fundamental. Para a gente é primordial o acolhimento. Bacana. Eu lembrando agora da Duda em especial, na escolha da armação, eu me lembro que ela usou um recurso vocal muito interessante, que era uma voz sempre muito suave. Não é? Exatamente, talvez inconscientemente, já que a priori não é um olhar trazido, mas toda essa dinâmica vai acabar despertando uma voz que reflete o indivíduo, volto a dizer, né? E naquele momento ela usou um recurso de muita suavidade, até porque a escolha era minha. Então, à medida que eu ia fazendo as minhas escolhas, como também, quando eu sou atendida no supermercado, a senhora precisa de alguma orientação, se puder, conte aqui, me chame. É uma dinâmica também que eu encontro. Eu estou ali à vontade para fazer a minha escolha, mas aquela voz suave me acolhendo me faz lembrar que eu estou sendo recebida. Percebam que quando nós temos vozes mais incisivas, que trazem uma sensação de acuamento, nós ficamos desconfortáveis. Vozes que nos acolhem mais, nos deixam mais à vontade. Com certeza. Não é? Não faz diferença? Sim, eu tenho outra vendedora em outra loja que ela tem a voz bem forte, bem alta, mas ela é super querida, assim, todos os clientes amam e elogiam e agradecem,
é pela forma do acolhimento, né? Não é o tom da voz, é como você estava falando anteriormente. Não é o volume, mas sim qual outra palavra você usa? Essas expressividades ligadas à candura, ao acolhimento. Sim, de fato. Eu tenho falado sobre isso e reforço que é importante que nós tenhamos atenção ao cuidado vocal, como o próprio Fernando menciona, alguém que lida com reuniões diversas, precisa de uma voz responsiva, mas também nós estamos falando aqui de expressividade vocal. Há recursos na voz que precisam ser melhor utilizados para que você consiga acertar mais o objetivo daquela reunião, daquele encontro, daquela venda, daquele propósito. Voz, ela é ativa e ela precisa ser regulada à medida que você encontra um público específico ou uma intenção específica para direcionar melhor a voz que você quer projetar. O que é interessante também que nós falemos é que por ser expressiva, a gente precisa de mais dinâmica. E daí, Denise, eu me lembro desse momento que você me trouxe no Oratório em Cena para Líderes, onde você relata essa situação que aqui você relatou, do falecimento do seu pai, e que você me trouxe que naquele momento para você foi algo que acabou abrindo um caminho não muito positivo na lida com a tua própria expressividade. E eu me encho de orgulho também quando eu recentemente te vejo, tenho visto você percorrer caminhos desbravadores com Mulheres de Gás, representando não só as mulheres, embora seja um grupo assim, mas dando voz a muitas outras pessoas. E eu queria que você explicasse, ao dar voz para alguém, é necessário ter voz? Sim. Como é que eu entrego essa voz? Da mesma forma que os nossos colegas aqui, né? A gente lida com o público, né? E só abrindo um pouquinho de parênteses, os nossos funcionários, eles entram na casa, né? Os clientes não vão até a gente, eles entram na casa do cliente. E eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de aperfeiçoar os treinamentos com essa questão da voz, né? Mas os nossos valores também são valores como, por exemplo, a empatia. Então, os funcionários têm que estar dentro desses valores. E a gente precisa... não falo convencer, não é a palavra convencer, é dar o exemplo. Então, a gente precisa dar o exemplo no comportamento. Então, se eu quero dar voz a outras mulheres, né, eu preciso transmitir confiança, né, candura, como ela bem disse, e, mais do que tudo, o que nós somos, né? Então, a voz é esse instrumento, né? Quando a gente chega num local, a primeira coisa que impacta é a aparência. Mas se a gente abrir a boca, né, e não condiz com aquela aparência, então aquilo acaba sendo frustrado, né? Então, as expectativas, né, da gente tem que ser, de fato, representada com aquilo que a gente é. E eu acho que a voz, o tom da voz, né, a altura, tudo isso tem muito a ver, sim. E aqui... eu vou abrir um parênteses nos meus treinamentos com os meus funcionários nessa questão. Eu até nesse presente momento eu não tinha pensado nisso. Como é que esses funcionários estão dizendo bom dia para os meus clientes, Exato. né? Como é que eles estão pedindo licença para entrar na cozinha, no coração da casa, né? E dizer que algo está certo ou algo está errado. Então, eu acho que realmente é um ponto, assim, mais do que a aparência de um uniforme bem limpo, né? Da bota limpinha, né? Também a barba feita, tem a questão da voz, que é um item que tem que ser trabalhado. E por mais que eu não goste da minha voz, por mais que a maioria de nós não tem um feedback sobre como nossas vozes são, não é? Por exemplo, ao mesmo tempo que nós não recebemos mais feedbacks como gostaríamos, nós desenvolvemos uma autoapreciação, nem que seja o primeiro plano, a gente nem se autoaprecia. Alguém nos diz que a nossa voz é assim. Ah, eu cresci ouvindo que minha voz era assim. E aí eu passo a ter uma atenção diferente. Talvez o Fernando tenha dito isso quando eu falei, sua voz é potente, sua voz é marcante, não é? Então, esse feedback é legal porque nem sempre a pessoa tem essa própria impressão a respeito da voz. Mas aí é interessante também, Denise, quando você me traz essa reflexão, eu fico super animada de ver isso. Cada vez mais é visto, né? Eu trabalho com empresas e aí cada vez mais é visto que na cultura desta empresa, se ela é centrada no cliente, uma das dinâmicas utilizadas para acolher esse cliente é uma escutativa. A primeira coisa que nós fazemos. Sim. A partir da escutativa, como é que eu dou uma devolutiva para o cliente se eu não tenho uma atenção vocal
onde, ao falar, a minha voz de fato expresse o meu real interesse no momento daquela escuta. Então, não faz sentido. Ao pensar em voz, eu penso em voz. A voz que a minha empresa ecoa na cidade, a minha voz com os meus funcionários, a minha voz na minha família, a minha voz no espaço, a minha voz cantando, a minha voz falando. Onde a minha voz está? Se a minha voz é uma extensão minha e se a minha empresa também é, não faz sentido isso ser desconectado. Então, cada vez mais, uma empresa que tem a sua cultura pautada no cliente entende que a dinâmica vocal é importante. E aí eu fico muito animada de saber que você está com a anteninha agora mais ligada. E complementando em relação a Mulheres de Gás, nesse último evento que a gente teve, né, que você me preparou tão bem, em Salvador, nós demos vozes, né, vamos dizer assim, espaço para vozes mulheres, né? Nós tivemos lá 2 empreendedoras no ramo do gás também, que foram expor todos os cases de sucesso e as dificuldades. E assim, na roda de conversa, né, os problemas são sempre os mesmos, né? Então, assim, a importância realmente de você dar voz a outras, né, outras mulheres, e que esses espaços sejam cada vez mais amplos, para que a gente troque informações e fortaleça, né, seja um segmento, seja os nossos próprios clientes, né, mulheres, que às vezes, em algumas situações meio, né, complicada, né, e que a gente realmente tem que dar esse espaço para a voz. Sim. E principalmente das mulheres, puxando aqui Claro. o nosso papel, né? Claro. Sobre dar voz, Fernando, por exemplo, nós estamos falando aqui de uma atitude, dar voz a alguém é uma resposta a algo que eu escutei antes. Então, nós estamos falando de escuta ativa e de voz ativa. Como funciona a dinâmica, por exemplo, em relação às reclamações e resolução de problemas dos clientes no Mercadinho São Luís? Há uma escuta ativa? Tem. A gente tem vários canais, né, para receber tanto sugestões e sempre acaba vindo uma reclamaçãozinha aqui, outra acolá. Mas é super importante. Eu falo muito tem que ter a espontaneidade, né, do pessoal. Então, a turma é boa. Ai, que bom. A turma é boa, eu confio muito na turma. São 26 lojas, né? Eu não acompanho no dia a dia como é que dão essa... Mas a gente sempre tem um treinamento, tem um RH muito efetivo nesse sentido, fazendo esse treinamento para dar esse suporte para o pessoal que eles precisam. Que bacana. Então, imaginar padronizar uma escuta ativa e uma voz ativa é muito importante. Bacana. É assim também, Rochelle, como é que é essa dinâmica de escutar ativamente e ter uma voz que acolhe ativamente? Sim, na Óculos em Foco nós temos o setor, né, de feedbacks. Então, sempre que o cliente recebe os óculos, ele vai receber ou uma mensagem ou uma ligação para saber como que os óculos estão, porque a gente está tratando também de saúde, né? Então, é algo muito importante que precisa ter a garantia. Então, é fundamental na empresa a gente ter essa escuta ativa, porque o cliente muitas vezes esquece de recorrer à empresa ou vai buscar outra achando que não tem esse direito, né? Assim, então, nós sempre vamos ao cliente perguntar se está tudo ok, para fazer uma adaptação, para retornar ao médico. Então, são vários fatores que a gente precisa realmente estar no pós-venda junto com ele. Uhum. E se ele chega para alguma sugestão, alguma reclamação, nós também damos toda a atenção, né? Ou passa pelo SAC, por esse setor, ou vai para mim ou para o meu esposo. Então, a gente tenta resolver pessoalmente. Que bom. Você ia colocar alguma coisa, Fernando? E assim, ela falou do feedback, é muito importante que as pessoas falem para você, né? Reclamem, façam alguma observação, porque se não fizerem, você perde o cliente, não sabe nem por quê. Então, quando tem um feedback, você tem tempo de se corrigir e fazer a coisa certa. Excelente, Fernando, e em tudo. Não é? Dentro da dinâmica profissional de vocês, isso é fundamental, deveria ser um pilar, o feedback é um pilar importante, até porque há a fidelização do cliente, há a satisfação do cliente, e se nós temos o cliente como centro desse lugar, dessa profissão, né, desse exercício, há também a lucratividade que envolve, porque esse cliente traz mais clientes, não é? Então, esse boca a boca,
né? Puxa, vai lá, olha, eles te atendem super bem. Agora, falando mais uma vez da Evelyn, vai lá que tem a Evelyn no Del Passeio. Então, você acaba cria-se uma lembrança legal, sem dúvida. Feedback é fundamental, inclusive para uma voz melhor, para uma voz mais responsiva. Denise, me fala sobre a sua experiência no Oratório em Cena para Líderes. Como é que foi essa imersão para você? Olha, foi transformador. Mais do que as técnicas, né? O acolhimento, né? Você se sentir confiável, né? Ter equilíbrio naquilo que você vai fazer. Para mim foi... E o grupo foi maravilhoso, né? A gente... interagir com outras pessoas, com o problema das outras pessoas, com as soluções é que faz a diferença. Foi muito bom e espero fazer outros. Que coisa boa. Realmente, para mim, foi um final de semana que passou muito rápido. Não tive noção de tempo. E ficou com aquele gostinho, eu quero mais. Que coisa boa. O Oratório em Cena para Líderes é uma imersão de 16 horas, que ocorre uma vez por mês, que tem um foco em oratória, e nós utilizamos jogos teatrais, elementos musicais e amparo fonoaudiológico para que a experiência seja assim, marcante, acolhedora, divertida, e que tenha essa sensação de, eu quero fazer de novo, eu quero mergulhar de novo. Denise, nós trabalhamos voz no curso. Dentro da temática vocal, como foi que você percebeu sua voz antes e depois do curso? São vários detalhes, né? Tem que a gente começa a notar aqueles vícios, né? De ficar mexendo com o corpo, né? Os vícios do né, que você não se dá conta que você fala tantos nés. A questão também da respiração, né? Como a gente consegue respirar melhor. E todo o trabalho com diafragma, né? Que a gente tem essa postura, a postura de centrar, né? O corpo com o rosto, as pernas, enfim, são vários detalhes que você não se dá conta, né? Você acha que está tudo bem, você tem uma voz ali confortante, bonita e está tudo bem, né? E aí, quando você começa a avaliar esses pontos, você vê, nossa, o que eu preciso evoluir. E por mais que a gente tenha essa consciência, é treino, né? Uhum. Vira e mexe e me pego de novo, falando, né? Mas são vícios que a gente traz, né? Né? Então, são vícios. Eu acho que uma grande dica é entender que o né é o não é, abreviado, e que este não é uma pergunta. Então, se eu estou afirmando, por exemplo, que prazer está aqui, né? Você não sabe, porque quem sente o prazer sou eu. Então, numa afirmativa, eu não poderia gerar uma pergunta como né. Então, eu acho que isso vai fazendo com que, à medida que a gente conheça, a gente vá limpando, escoando esses vícios. E por isso, a importância da gente estar constantemente trabalhando, né? Porque a gente acaba o dia a dia, né? Sim. A gente deixa para lá esses vícios e a constância faz com que a gente vai se aprimorando melhor, né? Por isso que o feedback é importante. Da mesma forma, Rochelle, você também passou por um período de preparação vocal, a sua demanda possivelmente era diferente da Denise, e eu queria que você falasse sobre essa experiência, como é que é receber uma orientação para melhorar a sua expressividade. Para mim foi uma experiência valiosíssima, muito, muito boa. Primeiramente porque lá a gente aprende várias técnicas, exercícios, a questão da respiração, que eu não tinha noção nenhuma, né? Com relação também diafragma, gestos, são vícios realmente que a gente está tentando ainda retirar, diminuir, mas já melhorou bastante. Fora isso, tem o seu acolhimento, né? Quase uma sessão de terapia. Então, eu já ia assim toda feliz naquele horário, já sabia que ia sair dali bem melhor, mais segura, e realmente me fez melhorar bastante no sentido da minha comunicação, sem dúvidas. Coisa boa, eu sei, estou vendo os vídeos. Fico muito feliz. Um dos trabalhos com a Rochelle, porque ela é tão expressiva na questão gestual, e a gente precisava deixar ela ainda mais usando a mímica facial, usando mais os recursos vocais, para que ela conseguisse entregar o que ela já faz tão bem. Eu digo que ela representa tão bem a marca dela, que ela nem precisaria de modelo, não. Já basta ela aí, que ela já resolvia. Que bom. Fernando, da mesma forma você. A preparação vocal
entregue para você se deu num âmbito muito maior de expressividade. Você, como alguém que lidera um grupo tão grande, com tantos colaboradores e com uma história tão bonita, uma tradição tão bonita na cidade, inclusive você pode até falar, se quiser, sobre isso, você vem numa extensão familiar, você vem num legado bonito familiar. Empresas que trabalham com sucessão familiar, elas lidam com a alegria de ter uma família unida, que se mantém unida, e a tristeza de apartar, quando a família também aparta. Você vem de um processo muito bonito de continuidade. Como é melhorar a expressividade dentro desse contexto? Olha, tudo que você se prepara, você vai fazer bem melhor. Então, aqui fica meu agradecimento. Eu acho que eu evoluí bastante nesse sentido, então não tem nem o que falar sobre isso, é campeão. Mas, você falando aí do histórico da empresa, né? Daqui a 2 anos nós estamos fazendo 100 anos de empresa, né? Nós já somos a 3ª geração, já tem a 4ª entrando também na empresa. Então, cada vez mais vai aumentando a responsabilidade, né? Então, a voz nos dá um suporte muito importante, né, para a gente se comunicar, se fazer entender, dar feedback. Sim, e manter esse legado bonito. Já pensou 100 anos? Pois é. Que coisa boa. Parabéns, Fernando. Parabéns, Mercadinho São Luís. Muito bom. Que coisa boa. Fernando, a voz também é uma espécie de legado. Você acha que... você gostaria de ser lembrado pelos seus bisnetos? Eu ouvi falar que... vai que já lida com bisavôs, já não sabemos, né? Mas, sei lá, de os netos mencionarem, quem sabe os netos disserem assim, meu avô era altão, tinha uma voz potente. Você acha que a voz também é um legado importante? É o vovô gigante, né? Meu Deus! A brincadeira com a netinha é o vovô gigante, né? Então, tem uma importância... e agora, principalmente, né, que tudo fica registrado. Quer dizer, há 30 anos atrás não tinha um podcast desse. Né? Por aí, até há pouco tempo atrás não tinha. Né? Então, tudo vai ficar na história. Né? Então, vai ficar marcado e a sua voz vai estar lá. Posso contar um trauma da minha voz? Conte, por favor. A gente sempre tem, eu já lhe contei, né? A gente tem um grupinho de pré-carnaval que a gente sempre faz um sábado antes, e uma vez eu fiquei filmando, né? O pessoal que toca, o Renan, né? Uhum. Você conhece o pessoal, o Mimi, sim, todo mundo, o Otto, né? Aquela turma todinha. E eu filmando, passei o tempo todo filmando e teve uma hora lá que eu não resisti e cantei, né? Estraguei a filmagem. Aí eu falei, não... Só ouvir agora cantar. Cantar jamais, só no chuveiro, viu? Só ouvindo a Nora, né? Cantando. A Nora também, né? Para quem não sabe, meu filho é casado com a Giovana Bezerra. Ela agora está dando um tempinho. E foi um sufoco para ela dar esse tempinho. A gente teve que praticamente botar, algemá-la lá. Né? Não cante. Em casa, não cante. Que vai vir o João agora, em maio. E a gente aí esperando esse garoto. Coisa boa, bem-vindo, João. Espero que daqui a uns anos ele esteja vendo aqui esse podcast, o avô dele falando aqui. Precioso, verdade. Você trouxe uma questão muito interessante. Eterniza, não é? Eu me lembro de passear lá pelo IPARC. Não, IPARC não, eu estou na dúvida se IPARC ou Fábrica Fortaleza. Eu acho que o IPARC também tem esse museu. Gente, eu estou confundindo, enfim. Eu fui para um lugar onde havia um museu e dentro deste museu havia uns áudios das reuniões que aconteciam com os antigos líderes. Que interessante, não é? Não só documentando os fatos que ali aconteciam, mas essa voz que é lembrada. Então, eu tenho certeza que seus netos diriam assim, vovó gigante da voz grande também, né? Então, essa voz que é marcante, que é pulsante. Giovana Bezerra, um beijo, uma grande cantora da nossa cidade, uma grande intérprete. Vai deixar saudade só por alguns dias, mas eu tenho certeza que ela não se cala não, viu, Fernando? Ela continua cantando. Muito bom. Bem, Denise, voltando ainda a pensar sobre a questão da expressividade. Nesta oportunidade que você teve do Congresso,
onde você diz ter dado voz e vez, a voz também tem um aspecto de denúncia. Sim. Não é? Na tua dinâmica, uma voz que denuncia, para quem está aí nos assistindo, é uma voz que terá outros elementos, não terá tanto a candura, porque se nós estamos denunciando, nós precisamos de uma voz mais enérgica. Essas construções ligadas a recursos vocais caracterizam um propósito para um público e tem a ver com a mensagem que eu digo. Se eu vou denunciar alguma coisa, eu preciso de uma voz mais enérgica, eu preciso de uma mímica, de um corpo que deixe claro, que claramente diga que eu não estou satisfeita e que eu estou denunciando aquela atitude. A voz muda. É diferente da voz que a gente abraça ali com saudade, quando a gente se encontrou agora, uma voz mais quente, né? Uma voz mais aconchegante. Como é ter uma voz que precisa denunciar, que você tem feito isso nesse movimento, entendendo que, ao entrar no lar das pessoas, você tem visto realidades que eu não vejo, por exemplo. E isso tem te dado condições de denunciar. Como é uma voz que denuncia, Denise? Espero não ter colocado você em maus lençóis. Não, de jeito nenhum. É uma voz verdadeira, né? Como a gente começou aqui, né? Esse programa, podcast, é o nosso valor, é a nossa verdade, né? Então, se eu escuto de uma dona de casa, né? Que muitas vezes vai até a minha revenda e diga: minha querida, olha, eu não estou precisando do gás ainda, mas deixa esse dinheirinho guardado, porque senão ele vai beber todo esse dinheiro, né? Eu preciso não simplesmente escutar isso, mas de alguma forma acolher, né? Nós, quanto empresa e mulheres que né, funcionários e tudo mais que lida com esse cliente, não temos muita coisa a fazer, né? Mas a gente tem que sempre ficar atento, né, às coisas que acontecem, né? E, claro, denunciar, né? Seja ela com nossos clientes, seja com ela a história dos nossos negócios, né? Uhum. Seja a sustentabilidade dos nossos negócios, seja o mercado, enfim, os nossos valores. Né? A gente precisa olhar para o que acontece na nossa volta e denunciar, sim, né? Senão, não tem porquê eu dizer que eu sou uma pessoa ética, uma pessoa empática, que olho a dor do outro e não faço nada, né? Então, assim, existem várias coisas que a gente não tem a competência para fazer. Mas dizer que eu sei do que acontece e não fazer nada, né? Então, voltando ao começo do programa, são os nossos valores. A gente precisa, de fato, né, ser... condiz com aquilo que a gente fala, com o que a gente prega, com o que a gente é. E aí eu só queria complementar uma fala dos netos, quando ele fala da voz, eu canto muito mal. Muito mal. Minha nora, a Vanessinha, canta muito bem. E eu tenho 2 netos que me chamam a vovó doidinha. E que eu conto histórias para eles, né? Sempre que eu posso, deito a rede e... com os livros e faço toda uma encenação e às vezes eles ficam com medo, mas logo eu tiro o medo deles e isso marca, com certeza, né, a vida das crianças. Então, tem mais aí um atributo à voz, né, marcar o coração, né, dos nossos filhos, dos nossos netos. Exato. E é isso. Outra questão também, desculpa, a gente, de terça-feira eu participo de um programa no Caviver, é uma casa que acolhe crianças com problema de visão, onde faz o tratamento totalmente gratuito de crianças com problema de visão, né? E toda terça-feira eu vou lá fazer trabalho voluntário. E a minha função é ficar com as crianças, contar histórias para as crianças, né? E eu sou muito bem acolhida. Então, eu acho que eu consigo usar essa candura na voz e acolher as crianças naquela espera, né, do atendimento, né, da pingada colírio, às vezes a cirurgia que vai ter que fazer. Então, a voz acolhe muito, né? Dá o carinho. Sim. Né? Então, é muito importante. Nós carregamos um repertório na vida, enquanto voz, que há pessoas que, quando nós conhecemos ali no primeiro contato, a voz já cativa. Pode procurar nesse baú aí da memória que há alguma voz no passado que te faz lembrar com carinho. Mas também há vozes que nos incomodam, que a gente não tem nada contra aquela pessoa, pelo contrário, a gente está se conhecendo agora, mas elementos daquela voz possivelmente me fazem lembrar no passado de uma voz que não foi positivamente marcante para mim. A dinâmica vocal é imprescindível e nesse caminho, dinâmica é essa movimentação, pensar em voz
de uma forma flexível, de transitá-la mesmo usando a voz falada, de uma forma mais expressiva. Então, por exemplo, vocês serão lembrados de fato como o vovô e a vovó, que contavam a história, você também não está muito longe disso daqui a pouco, né? Que contavam a história, que tinha uma voz marcante. Então, eu tenho muita saudade da voz do meu pai. A voz do meu pai foi uma voz muito marcante para mim. Interessante que a voz do papai era tão firme. Meu pai sempre foi um cara muito dócil, muito gentil. Então, assim, era uma voz firme, mas havia tanta candura. E o acolhimento, o abraço, a forma como ele me criou e tudo, faziam com que esse elemento dessa voz mais grave, como a do Fernando, papai cantava também, essa voz mais grave, mais potente, tivesse muito mais, para mim, um lugar de segurança do que um lugar de temor. Então, assim, eu respeitava meu pai, eu não tinha medo do meu pai. Então, essa voz que traz essa lembrança, né? Eu ouço o Fernando falar, eu lembro sempre muito do meu pai. Então, essa voz que, puxa, eu me sinto segura. É um lugar de segurança para mim, não é um lugar de medo. E aí, Rochelle, pensando nisso, me lembro também que você tem outras dinâmicas vocais que não passam só no ambiente da loja e nem no ambiente virtual. Você também lidera grupos, não é isso? Me fala um pouquinho de como é usar a voz nesse propósito. Sim, eu e meu esposo lideramos grupos na igreja, né? O que nós estamos liderando no momento é um grupo de noivos, casais que pretendem casar até próximo ano. Então, a gente precisa usar, assim, a nossa voz ali para contar o nosso testemunho, para contar nossas histórias. E são encontros muito marcantes, né? Primeiro porque estamos ali baseados na Bíblia, são estudos, são livros, e a gente traz para dentro dessa dinâmica a nossa história. Então, eu e meu esposo, a gente está ali abrindo a nossa vida, abrindo todos, sim, alguns acontecimentos, né? E a gente precisa realmente contar essa história de uma forma sincera, de uma forma que possa impactá-los para que ou repitam ou não repitam, não queiram repetir, né? Exato. E que essa voz também seja uma voz de esperança, né? Porque quando a gente traz esse papo mais aberto, tendo referências e referências positivas, essa voz vai ser uma voz que ecoa para mim como eu posso também transformar a minha própria história, a história da minha relação. Então, essa voz que cada vez mais fica evidente que não é só um som. Voz se torna uma oportunidade, voz é um comportamento. Se você me diz que quer mudar a maneira de lidar com seus colaboradores, se você quer validar na dinâmica da sua empresa, que já é quase centenária, né, como uma empresa que tem uma voz ativa na nossa cidade e que no atendimento ao cliente tem uma voz que abraça, da mesma forma na Óculos em Foco, gente, isso é transformador. Percebam que mais do que o sucesso, diante das diretrizes que vocês determinam como empresários, vocês serão lembrados como pessoas especiais. Eu cada vez mais venho entendendo, ao atender empresários como vocês, que há o empenho para que essa empresa encontre o seu lugar ao sol, se destaque, seja conhecida, impacte as pessoas, realizem os sonhos de vocês, mas eu também cada vez mais vou vendo e percebendo que há pessoas também sendo transformadas ali. E uma forma de ver é pela voz. As vozes não são as mesmas do primeiro contato, gente. Eu não tenho como, num processo de aperfeiçoamento, terapia, aprimoramento vocal, não há mais. Nem a minha voz é a mesma e nem eu sou a mesma. Pensando nisso, rapidinho, em uma palavra. Por que procurar um fonoaudiólogo é importante para cuidar da voz? Podem falar, a ordem que quiserem. Uma palavra, por que procurar um fonoaudiólogo para cuidar da voz é importante? Para transmitir a sua essência. Legal. Segurança. Segurança. Responsabilidade e confiança. Que bom. Procurar um profissional habilitado para cuidar dessa voz que eu tenho certeza que todos aqui, por mais que achem que não cantem, quem participou da dinâmica do primeiro contato da avaliação tem que cantar parabéns para você. Fernando não escapou, teve que cantar também. Então, essa coisa de levar a voz para o lugar do canto, mesmo que eu acho que não cante bem, isso é trabalhado, isso é melhorado. A voz, como expressão cantada, é libertadora, principalmente para você que vive no universo vocal, musical, né, digamos assim.
Então, todos nós, na contação de história, no canto, na pregação, é essa voz que vai ganhando um outro lugar para além da minha empresa, para além da minha casa. E esse foi o motivo de convidar estas pessoas para estarem aqui comigo hoje. A gente está falando sobre voz, porque voz importa e voz precisa ser uma extensão do indivíduo que a possui. Há vozes que não representam algumas pessoas, essas pessoas procuram ajuda porque não se sentem representadas por suas vozes, isso pode ser trabalhado e o profissional é o fonoaudiólogo. E se ele é especialista em voz, melhor ainda, ele vai te dar todo o suporte que você precisa. Celebrar a voz, gente, também é celebrar a nossa conexão. Que bom que as nossas vozes ecoaram juntas aqui hoje. Que bom que um pouco da trajetória de vocês são gigantes, vocês têm uma trajetória lindíssima de superação, de determinação, de tantas vitórias, de tantas conquistas. Mais uma vez eu me sinto honrada de recebê-los, abraçá-los, acolhê-los, cuidá-los. E eu sei que não só como cliente, mas também como uma espectadora, eu teria ainda melhores notícias a respeito de vocês, como pessoas que deixaram que as suas vozes ecoassem para além do ambiente que vocês estão, que elas se tornem um legado. Fernando Ramalho, foi um prazer receber você aqui hoje. Obrigado. Te entrevistar. Está fazendo 100 anos, né? 100, não, perdão. É o Dia Mundial da Voz. Dia Mundial da Voz, dia 16 de abril. Lá no Mercadinho, nós somos uma empresa muito sazonal, que trabalha muita sazonalidade, né? E é muito importante essas datas todas, principalmente para a gente, que a gente aproveita para vender também, né? Quer dizer, Natal, Semana Santa, Carnaval, 7 de setembro, por aí vai. Então, é muito importante marcar a data, ter uma data tão legal. Parabéns aí por essa data da Dia Mundial da Voz. Sim, começou aqui no E Brasil. tem que chamar a atenção. Vou botar lá no calendário. Por favor. Aí eu tenho uma ideia, me leva. Sim. Aí não tem ovo de Páscoa porque não é Páscoa, mas tem a fonoaudióloga que pode vender serviço. Pronto. Não é não? Faz uma pesquisa breve. Ele é regado de artistas na empresa. Então tem muita gente que canta ali, tem muito artista que o cerca. Obrigada, viu, Fernando, por esse papo. Eu tenho tido o privilégio de lhe conhecer, lhe tenho no meu coração, tenho muito orgulho do seu processo. Obrigado. Viu? Obrigada, Rochelle, por esse papo. Obrigada por ter topado. Obrigada por ter cada vez mais, no aprendizado da sua própria voz, alçado voos ainda mais altos. Você tem se superado. E eu me sinto muito feliz de você ter topado essa participação. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. E com você sempre, né? Foi um prazer participar de todo o processo. Foi muito especial. E muito obrigada. Por nada. Denise, muito obrigada. Eu Por ter sou grata. participado desse momento. Grata por estar na companhia de pessoas maravilhosas. Prazer conhecê-los, né? E, enfim, é isso daí. E eu, dia 16, agora, vou fazer uma homenagem, sim, Oba! às nossas vozes da Paulista Gás. Muito bem. Acabei de ver a noção aqui. Muito bem. Até porque a campanha eu até coloquei, mas enfim, Minha Voz, Nossa Voz, a Força da Conexão, Sim. que é o tema da campanha nacional desse ano. É isso, é o que nos conecta. Nós somos a ponte, a conexão. De fato. Obrigada, viu, por ter Obrigada. topado. E obrigada a você que nos assistiu. E que se você percebe sua voz rouca, fadigada, com esse cansaço persistente, com uma rouquidão persistente, essa voz falhando, te deixando na mão, você precisa procurar um profissional habilitado para isso. Um otorrinolaringologista, um fonoaudiólogo especialista em voz poderão te ajudar e transformar a sua voz como também o seu jeito de viver, porque voz bonita é estilo de vida, uma voz saudável é um estilo de vida. Obrigada, até o próximo encontro, eu espero por você.